Quando os deuses e os demônios mexeram o oceano primordial em busca do néctar da imortalidade, não encontraram apenas promessas de poder. Das águas escuras nasceu algo que ninguém esperava. Um veneno tão letal que poderia destruir toda a criação. O ar ficou pesado, os céus começaram a desmoronar e até as divindades entraram em desespero diante da morte que se espalhava como fumaça invisível. Nenhum deus ousou tocar aquela substância. Nenhum demônio teve coragem de se aproximar. Foi então que Shiva, o senhor da destruição, se levantou de sua meditação silenciosa. Ele não hesitou. Abriu a boca e engoliu o veneno do universo, sabendo que o preço seria eterno. Sua garganta queimou como 1000 sóis em agonia, tingindo-se de um azul sombrio, o selo daquilo que não deveria existir, mas que ele decidiu carregar sozinho. Shiva não salvou apenas os deuses, ele salvou o cosmos inteiro, mas nunca mais foi o mesmo. Quem é capaz de suportar uma eternidade com a morte pulsando em sua própria carne? E se o veneno que Shiva tragou não foi apenas uma metáfora antiga, mas um lembrete cruel do que precisamos enfrentar dentro de nós? No início, o universo ainda tremia entre caos e ordem. Os deuses, enfraquecidos e à beira da derrota, sabiam que precisavam de algo além de suas próprias forças. O néctar da imortalidade, escondido no fundo do oceano primordial. Mas não poderiam alcançá-lo sozinhos. Então, num pacto improvável, uniram-se aos seus inimigos mortais, os Asuras, os demônios, para juntos revolverem as águas cósmicas. Era o equilíbrio impossível. Luz de trevas, lado a lado, mexendo o oceano com a serpente Vasuki enrolada em torno da montanha Mandara, transformada em um gigantesco eixo. Cada puxada, cada giro, estremecia os céus e fazia a terra tremer. O mundo inteiro aguardava o que surgiria daquelas profundezas. E não foram apenas riquezas e maravilhas que emergiram das águas. Entre tesouros, criaturas divinas e segredos ocultos, nasceu algo que ninguém ousava nomear. Um veneno denso, sombrio, que parecia devorar a própria essência da criação. Seu cheiro sufocava, sua presença queimava. Os deuses recuaram, os demônios se afastaram. Todos perceberam que, se aquela substância se espalhasse, não haveria imortais, não haveria vencedores, haveria apenas o fim. É nesse ponto que a mitologia hindu atinge sua face mais cruel, quando até as divindades revelam sua impotência diante daquilo que escapa ao controle. E é aqui que eu preciso te convidar. Se essa narrativa já te prendeu até agora, se você sente que essa história tem mais camadas do que parece, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acompanhe comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. Pois, diante do veneno do mundo, todos fugiram. Todos, menos um. Shiva. Enquanto o veneno se espalhava pelo universo, corroendo a esperança dos deuses e a soberba dos demônios, um silêncio diferente se fez ouvir. Shiva, o asceta envolto em cinzas, abriu os olhos de sua meditação. Ele não era parte da disputa pelo néctar da imortalidade, não buscava poder nem desejava glória. Mas o caos que se erguia ameaçava tudo: montanhas, rios, espíritos, mundos visíveis e invisíveis. Alguém teria que carregar aquele peso. E nenhum deus ousava, nenhum demônio se atrevia. Shiva caminhou até a substância negra que pulsava como fogo líquido. Cada passo parecia arrastar séculos. Cada olhar parecia atravessar eras. Então, sem hesitar, ele segurou o cálice da destruição. Os deuses gritaram, os demônios recuaram, mas era tarde demais. Shiva ergueu o veneno e o engoliu. A dor foi imediata. Sua garganta incendiou-se como se 1000 sóis ardessem ao mesmo tempo. O veneno tentou se espalhar por suas veias, mas Shiva o conteve ali, preso no ponto entre a vida e a morte, entre o grito e o silêncio. Sua pele tremeu, seus olhos queimaram, e quando o mundo acreditava que ele cairia, Shiva permaneceu em pé. A partir daquele instante, sua garganta ficou marcada para sempre por um azul sombrio, a cor do impossível que ele havia escolhido suportar. Os deuses o aclamaram como salvador, mas também sentiram medo. Afinal,
Que tipo de ser aceita carregar dentro de si a própria destruição? O universo foi salvo, mas Shiva nunca mais seria o mesmo. E aqui fica uma pergunta que ecoa até hoje. Será que o veneno que Shiva bebeu não é apenas o símbolo das forças que todos nós tentamos negar? A raiva que engolimos, os traumas que escondemos, as dores que carregamos em silêncio? Será que dentro de cada um de nós também existe uma garganta azul? Se você está sentindo a força desse mito, comente aqui o que você acredita que esse veneno representa. Quero ver até onde essa reflexão pode nos levar. Depois que Shiva engoliu o veneno, o cosmos respirou em silêncio. O ar voltou a ser leve, as águas se acalmaram, os céus se firmaram outra vez. Deuses e demônios perceberam que ainda havia futuro, que o universo não havia sido devorado pela substância que queimava como ácido invisível. Mas a vitória não tinha sido deles. Fora conquistada por um Deus que jamais pedira nada em troca. Shiva permaneceu imóvel, sua garganta azulada brilhando como um selo de maldição. Aquela cor não era um ornamento, era a marca de um pacto eterno. Carregar dentro de si o veneno que ninguém ousou enfrentar. Os deuses o celebraram, mas não se aproximaram demais. Havia algo de assustador em um ser que bebeu a morte e continuava em silêncio, meditando sobre as ruínas do que poderia ter sido o fim. E é aqui que o mito revela sua dimensão mais sombria. O Salvador do Cosmos não é recompensado com aplausos, mas condenado a viver com a morte pulsando em seu corpo. O veneno não desapareceu, ele apenas foi contido. Shiva se tornou Nilakanta, o de garganta azul, lembrança viva de que a destruição sempre está à espreita, pronta para romper os limites. Mas talvez esse seja o ponto central. Para os hindus, Shiva não é apenas o destruidor. Ele é o equilíbrio entre o fim e o recomeço, entre a ruína e a renovação. Ao reter o veneno, ele não apenas protegeu a criação, ele a ensinou que até mesmo os deuses precisam enfrentar o que temem, e que não existe imortalidade sem o peso da morte. Pense sobre isso. Quantas vezes, em silêncio, você já engoliu venenos que ninguém mais ousou tocar? Quantas vezes precisou conter dores que, se espalhadas, destruiriam tudo ao redor? E até quando é possível carregar o fardo sem deixar que ele nos consuma? Se essa reflexão faz sentido para você, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. É assim que você ajuda o Mitoverso a continuar trazendo histórias sombrias, provocativas e que desafiam nossas certezas. Shiva nunca mais foi apenas Shiva. Depois do veneno, ele passou a carregar em sua própria carne o limite entre vida e morte. Tornou-se um lembrete constante de que o cosmos só existe porque alguém aceitou suportar aquilo que ninguém mais suportaria. Mas Shiva não parou ali. Sua figura se expandiu para além do mito do veneno. Ele é o dançarino cósmico, Nataraja, que em cada movimento destrói e recria o universo em um ciclo eterno. Cada passo da dança é uma estrela que nasce, uma civilização que cai, uma vida que floresce e outra que desaparece. Sua música não é feita para ser agradável, mas para lembrar que nada escapa ao tempo. É por isso que Shiva não pode ser reduzido a um simples deus da destruição. Ele é a força que nos obriga a encarar o fim como parte inevitável do começo. Ele é o silêncio do asceta que medita sobre cinzas, mas também o rugido cósmico que faz tremer montanhas. Ele é aquele que ama Kali, a deusa selvagem, porque apenas ela entende a intensidade da sua fúria e a profundidade do seu silêncio. O veneno que ele engoliu continua em sua garganta azul, mas também em cada gesto, em cada mito que o envolve. Para os hindus, Shiva é paradoxal, ao mesmo tempo assustador e compassivo, destruidor e protetor, distante e íntimo. E talvez seja justamente por isso que seu mito atravessa séculos, fascina povos diferentes e nos toca ainda hoje. Porque todos nós, em algum momento, precisamos dançar sobre os próprios destroços, reconstruir em cima do que foi perdido, carregar venenos que ninguém mais ousaria enfrentar. E aqui está a provocação.
Será que não é por isso que tantos deuses em tantas culturas se tornam figuras de sacrifício? Não apenas heróis, mas condenados a suportar dores que o resto do mundo se recusa a tocar? Shiva bebeu o veneno do cosmos e carregou em sua garganta a marca de uma eternidade insuportável. Ele não pediu glória, não buscou recompensa, apenas suportou. E talvez seja essa a face mais cruel e verdadeira do mito. O Salvador não é aquele que vence com poder, mas aquele que aceita arder em silêncio para que o mundo continue existindo. Essa imagem não é exclusiva da Índia. Em outras terras, outros mitos repetem a mesma sombra. Prometeu acorrentado por ter dado fogo aos homens, Odin se sacrificando na árvore para conquistar o conhecimento, Cristo carregando uma cruz que não era só dele. Todos símbolos de um fardo que transcende gerações. Alguém precisa pagar o preço para que os outros possam continuar. E nós? Quantos venenos já engolimos em silêncio? Quantos pesos suportamos para que o mundo ao redor não desmoronasse? Talvez não tenhamos a garganta azul de Shiva, mas carregamos cicatrizes invisíveis que dizem a mesma coisa. Alguém precisava suportar. No fim, Shiva nos lembra que a destruição não é o contrário da vida, mas parte dela. E que a verdadeira força não está em dominar, mas em resistir ao que parece insuportável. Se essa história te fez refletir, eu te desafio. Inscreva-se no Mitoverso, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não apenas para apoiar o canal, mas para mostrar que você também encara de frente os mitos e os venenos que todos tentam ignorar. Porque talvez a pergunta mais perturbadora seja esta: quando o próximo veneno surgir, quem terá coragem de engoli-lo?